Fala minha galera dos terceirões, minha galera do extensivo noturno. Um prazer enorme estar aqui contigo, continuar nessa batalha aqui contigo, né? Eu sou o Grego, para quem não se lembra. Essa é a nossa aula 13, né, da fase Covid. Estamos falando do módulo 8. Veja que essa é uma aula do módulo 8, que é a aula de estudo das ondas, estudo introdutório das ondas. A gente provavelmente vai ficar só nessa aula e eu vou fazer uma aula com vocês de exercícios, porque é uma aula muito importante, tá? Então, para não carregar demais, eu vou dividir ela numa aula de exercícios, o que vai ficar bem legal pra gente. Vocês vão ver. Podem confiar em mim. E as páginas são as seguintes, 103 até a 108, mas como eu sempre digo, vocês localizam rapidamente essas páginas. Apostila 4, beleza? Vem comigo. Primeiro aqui uma imagem icônica da galera do surf aí. Não sei se você já viu uma onda monstruosa como essa. Acredito pela paisagem que é lá em Portugal, lá em Nazaré. Deve ser o lugar do mundo que tem as maiores ondas, né? Tem uma convergência de fatores ali que provocam umas ondas gigantescas como essa. Aqui tem um cara de... Olha para esse cara de jet ski, olha a altura que ele está com relação a esse aqui, que você vai ter uma ideia do tamanho desse monstro, né? Que esse cara aqui está dropando. Mas enfim, isso aqui é uma onda, certo? É uma onda que vem de alto mar e quando ela vai chegando aqui na parte rasa, quando ela vai chegando... Quando ela sai de um ar muito profundo e vai chegando no raso, ela muda as características dela, muda a amplitude, até que ela se torna uma correnteza e deixa de ser uma onda, ela morre na praia. Essa é a ideia da onda do mar, né? E aí, olha só, aqui, quando você olha para um negócio como esse aqui, você quer a arquibancada do Morumbi, né? Num show, não lembro exatamente qual show que era, mas olha só, dá uma olhada nisso aqui, tá? Alguém está filmando a plateia e vem uma coisa vindo de lá. Tá vindo, o cara tá filmando, essa coisa tá vindo, essa coisa passa por ele continua filmando do lado de lá e essa coisa vai embora. O que quer que seja isso vai embora. Até que chega lá no fim da galera. O que é isso? O que estava se propagando no meio daquela arquibancada do Morumbi? Eram pessoas? Não eram pessoas. Nenhuma pessoa saiu de um canto e foi até o outro. Mas passou pelas pessoas. Usou as pessoas para se propagar. As pessoas subiram e desceram, elas continuaram no lugar delas, nenhuma pessoa saiu do seu lugar, as pessoas vibraram, oscilaram, e essa coisa foi. Essa coisa que passou é uma perturbação, é uma propagação. Isso é o que a gente chama de onda. Então a definição de onda é isso aqui, ó. Onda é uma perturbação, a palavra-chave para onda é essa, perturbação em um meio, ou em um campo, né? Porque você pode estar falando de um campo elétrico, de um campo magnético, no caso de uma onda eletromagnética, mas é uma perturbação que se propaga em um meio, transportando energia e informação sem transportar matéria. E olha, quando a gente fala em um meio aqui, é mais uma coisinha para a gente ter cuidado, tá? Porque esse meio aqui, ele pode ser um meio material ou não. Então quando eu falo que se propaga em um meio, não quer dizer que não se propague no vácuo, tá? Lembra que o vácuo também é um meio. O vácuo é um meio não material. Então se propaga no meio, pode ser um meio material ou pode ser no vácuo. Meu Deus, que letrinha infame. No vácuo, certo? Então quando eu falo em meio, entenda isso como algo que está entre um emissor e um observador. O que está no meio é o meio, beleza? E ó, transporta energia, né, que é o nome da concorrência, transporta informação, mas não transporta matéria. Essa figurinha aqui é uma figurinha bem legal, eu printei da apostila de vocês. E olha o que ela mostra. A onda está vindo aqui com uma velocidade, né, indo para a direita de quem está enxergando essa tela. E aí o que ela faz? Aqui tem um barco, essa onda vai, levanta o barco chega na crista da onda, no ponto mais alto da onda, a onda passa pelo barco, só que o barco permanece na mesma posição que ele estava. Então essa é a ideia fundamental da onda. Ela passa, ela arrasta energia, ela transporta informação, mas a matéria fica no lugar. Igual na ola que eu te mostrei lá no começo, onde as pessoas subiram e desceram, mas elas continuaram no mesmo assento que elas estavam. Nenhuma delas saiu dropando, saiu surfando essa onda. O caso do surfista é diferente. Eu vou te mostrar daqui a 2 aulas, eu vou te explicar como é que um surfista consegue surfar numa onda, certo? Por enquanto, deixa essa pergunta no stand-by. E aí, vamos lá, os elementos da onda. Quando a gente fala de elementos da onda, bom, eu já até comentei, né? O ponto mais alto de uma onda é a crista dessa onda. O ponto mais baixo da onda é um vale da onda. A amplitude, que é uma grandeza que está ligada à energia que a onda transporta. Lembra que a onda transporta energia. Então a amplitude é quem está relacionada a essa energia. Se uma onda tivesse, por exemplo, aqui uma amplitude maior, certo? Aqui para baixo, aqui para cima, aqui para baixo, por exemplo, ó,
Ela sai desse ponto e chega nesse, ela tem o mesmo comprimento de onda, mas ela tem uma amplitude maior. Significa que ela está transportando mais energia. Essa azulzinha aqui tem uma amplitude menor, está transportando menos energia, certo? Beleza? E o comprimento de onda. O comprimento de onda é... De todo mundo que eu falei aqui, é o que a gente vai usar nos cálculos, é o lambda, certo? Então o que seria um comprimento de onda? É a distância de uma crista até outra, ou a distância de um vale até outro, ou a distância de um ponto qualquer até o ponto qualquer equivalente a ele, simétrico dele. Perceba que esse aqui no meio não é simétrico desse aqui, certo? Se você olhar para esse ponto aqui, a onda começa a subir. A partir desse ponto ela está descendo, então não é o simétrico. Eu vou para o próximo ponto onde ela vai subir também nessa diagonal aqui, ó. Então perceba que desse ponto até esse você tem exatamente um comprimento de onda, e é o que está rachurado aqui, ó. Isso é o lambda. Lembrando que a gente usa a letra L, né, para representar tamanho, comprimento. Então lambda é um L grego, para puxar do saco. Lembra que a gente fala inclusive de wavelength, que é comprimento de onda em inglês. Então esse lambda, lembra de lambda como um L, certo? Que indica comprimento. Beleza? E aí vamos lá, trem de ondas periódicas. O trem é bem a ideia, a noção de trem que a gente tem mesmo, né? De vários vagões, um acoplado ao outro. Então essa é a ideia de um trem de ondas. Então é como se você tivesse várias ondas, vários pulsos, na verdade, um acoplado ao outro. Isso é um trem de ondas. E se quem está fazendo isso, que no caso aqui é a fonte de onda, que seria essa mãozinha que está mexendo a corda, né? Se ele faz isso com uma frequência constante, num ritmo constante, você tem um trem de ondas periódicas, que se repete em intervalos de tempos iguais. É esse tipo de onda que a gente vai estudar. Então sempre que a gente fala numa onda, entenda, eu estou falando de um trem de ondas periódicas. É disso que a gente fala. A gente não vai estudar ondas que variam com o tempo. Pelo menos não nesse momento. Quem foi para o ensino superior, para a área de, para alguma engenharia que envolva isso, eletromagnetismo, talvez você veja. Mas senão a gente vai ficar nas ondas periódicas, nas ondas, como se diz, uma sucessão de ondas periódicas, de pulsos periódicos, de mesma amplitude. Se você pegar aqui o eixo central, aqui, ó, a amplitude, que é essa distância aqui, né, para cima, para baixo, ela permanece a mesma o tempo inteiro. Certo? A onda é toda perfeitinha, a amplitude é sempre a mesma, sempre tudo igual. E olha só, lembra que eu tinha mostrado aqui, né? A amplitude é a distância. Opa, volta aqui. Deixa eu resgatar minha caneta aqui. É a distância desse eixo de equilíbrio até um vale, ou do eixo de equilíbrio até uma crista. Isso aqui é uma amplitude, né? Certo? Então quando você olha aqui, a amplitude se mantém a mesma o tempo inteiro. E é esse tipo de onda que a gente estuda, aquela onda que se repete da mesma forma o tempo inteiro. Perfeita, vista para o mar, 2 vagas na garagem, IPTU pago até 2025. Forma das ondas. Aqui a gente já começa a classificar as ondas, tá? Quando a gente começa a classificar, a primeira forma de classificar com relação a... A gente fala em forma da onda, é até um jeito simplificado de falar. Isso aqui seria com relação à direção de vibração. A direção de vibração, a vibe dela. Por exemplo, se você olhar para essas 2 caminhas de molas aqui, essa primeira e essa segunda aqui, você vai ver que a estrutura delas é a mesma, mas a forma como eu estou fazendo a onda se propagar é bem diferente do primeiro e do segundo caso. Olha como que acontece essa vibração no primeiro caso. As moléculas, essas bolotinhas, elas indicam as moléculas, né, só se movendo de um lado para o outro, enquanto no segundo caso elas sobem e descem à medida que a onda se propaga. Então aqui você tem a onda indo para a esquerda, percebe? Ó. Se você olhar bem, você vê que tem umas coisinhas escurinhas aqui. Eu vou seguir uma com vermelhinho aqui, tá? Ó. Tem uma frente de onda vindo para cá. Então aqui é a velocidade da onda, certo? Só que se você olhar para cada bolotinha dessa, olha o movimento que ela faz. Vai para frente e para trás. Então a direção da velocidade é a mesma direção da vibração. Enquanto essa aqui, ó, eu vou acompanhar com o vermelhinho aqui, ó, com o meu cursor, eu vou acompanhar uma onda, ó. Acompanhando a onda, tá vendo? Então a onda também está indo para a esquerda. Velocidade dela. Agora olha cada bolotinha desse movimento que ela faz, ó, para cima e para baixo. Então quando ela vai para cima e para baixo, a vibração dela é perpendicular à propagação. Então aí tem uma diferença muito grande e é o que a gente vai começar a classificar agora. A primeira forma é a onda longitudinal, seria essa aqui de cima, ó, onde você tem a velocidade, a propagação, né, e a vibração na mesma direção. Isso é uma onda longitudinal. Ó, a onda vai para lá, nesse exemplo aqui a onda está indo para a direita, ó, quer ver? Eu vou acompanhar a onda aqui, ó. A onda indo para a direita e o meio vibrando para frente e para trás. Isso é característica de onda longitudinal. E quando a gente fala de onda longitudinal, isso aqui é um diapasão, não é para menos. O som é o principal exemplo que a gente tem de onda longitudinal. Pense em ondas sonoras, tá? Porque o som, nem toda onda sonora é som. O som tem que ser audível.
Então existem, por exemplo, ondas sonoras de menos de 20 Hz que não são audíveis, ondas sonoras de mais de 20 mil Hz que também não são audíveis, mas todas elas são longitudinais. Certo? Então, ondas sonoras são os exemplos que a gente tem de ondas longitudinais, quando a direção de vibração e a de propagação são as mesmas. Olha a diferença para essa aqui, a onda transversal. A onda transversal é aquele segundo exemplo daquela caminha onde a onda se propaga numa direção. Olha aqui, ó, eu vou acompanhar a onda, ó, acompanhando a crista dela, tá vendo? A onda está se propagando para a direita. Agora olha essa boletinha indicando a vibração dela. Né? A vibração dela para cima e para baixo. Então o meio vibra para cima e para baixo à medida que a onda se propaga. Isso aqui era o exemplo daquela ola. Aquela ola era uma onda assim. Aquilo que a gente viu se propagando na arquibancada eram pessoas subindo e descendo como essa bolinha aqui, ó. Só que elas estavam fazendo isso na hora certa. Isso é uma onda transversal. E aí a palavra transversal, a gente sabe o que significa, né? Ela indica lá perpendicularismo, ela indica 90 graus. Exatamente esses 90 graus aqui, ó. Direção da propagação com a direção da vibração são perpendiculares. Isso é 90 graus, isso é uma onda transversal. As ondas eletromagnéticas são todas transversais. Então, quando a gente fala de onda longitudinal, as ondas sonoras são um grande exemplo. Quando a gente fala de ondas transversais, as ondas eletromagnéticas são aquele exemplo de destaque, que merece destaque. A gente tem também as ondas mistas, tá? Essas ondas mistas, elas não estão na tua apostila, então fica bem ligado com elas. Afinal, a gente vive num lugar que tem... A gente não, vocês. Eu vivo em Curitiba, aqui não tem praia. Mas vocês têm mais de 40 praias onde vocês vivem, né? Então os vestibulares da região, o UFSC, o DESC, a CAF, inclusive, costumam trazer coisas de ondas do mar. E as ondas do mar são ondas mistas. Então vê se você entende por que ela é mista. Ela é longitudinal e transversal ao mesmo tempo. Isso aqui é um R, tá? Quer ver? Olha para essa bolotinha amarelinha. Você percebe que ela passa aqui por baixo, né? Ela também passa aqui por cima. Então ela tem um comportamento transversal. Só que ela também passa por um ponto aqui na frente e um ponto aqui atrás. Ó. Então ela também tem um comportamento longitudinal. Quando ela tem um comportamento transversal e longitudinal ao mesmo tempo, a transversal ia subir e descer. A longitudinal ia para frente e para trás. Uma onda mista sobe indo para frente e desce vindo para trás. Então ela acaba fazendo os dois comportamentos ao mesmo tempo. Por isso ela é uma onda mista. E aí das ondas mistas, ondas na água, pense em ondas do mar, né, que é o exemplo que está aqui nessa figurinha aqui para vocês. Deixa eu apagar para vocês enxergarem melhor. As ondas do mar se propagam desse jeito. Ondas na terra são ondas sísmicas. Né? Terremotos geram ondas mistas. Até uma carreta passando na frente da tua casa, você nunca sentiu a casa vibrando? Aquelas ondas que estão passando são ondas sísmicas, não deixam de ser ondas sísmicas. São ondas na terra, então elas são ondas mistas também, tá? São os principais exemplos de ondas mistas. E aí a gente classifica também as ondas de acordo com a natureza delas. Aqui, você vê um exemplo de uma onda sonora. É uma onda mecânica. A gente já vai ver o que significa uma onda mecânica. Não se propaga no vácuo. Aqui você tem os exemplinhos aqui, ó, de um monte de ondas. Esse símbolo aqui é praticamente o mesmo para todas, tá? São ondas eletromagnéticas. Aqui você tem um satélite, um rádio, uma antena, celular, enfim, computadores, Wi-Fi, anteninha de Wi-Fi, outro celular. Esse aqui, eu não sei qual é a diferença desse para esse, mas enfim. Todas essas ondas aqui são ondas que podem se propagar no vácuo, são muito rápidas e têm essa característica, não precisam de matéria para se propagar. Então essas ondas são muito diferentes dessas aqui, apesar de que, por exemplo, quando você fala ao telefone, certo? Você está transmitindo ondas eletromagnéticas, mas vem codificado, dentro dessas ondas eletromagnéticas, vem codificado um som. Tanto é que quando passa por uma caixa amplificadora, por uma caixa de som, você acaba ouvindo. Mas não foi o som que foi propagado, tá? O celular não propaga som. O celular propaga onda eletromagnética com um som codificado nessa onda. O receptor recebe a onda eletromagnética, decodifica e você ouve. Toma cuidado. Não pense que a onda sonora vai até o satélite e volta, porque ela não vai. Quem vai até lá são as ondas eletromagnéticas. Porque o satélite está numa região onde não tem matéria. Onda mecânica, o som não se propagaria nessa região. E aqui é a grande novas, né? A grande novidade. A ideia de ondas gravitacionais já existe há muitos anos, há praticamente 100 anos, só que elas foram detectadas agora, há muito pouco tempo. Então a gente está muito cru ainda na ideia de ondas gravitacionais. No entanto, alguns vestibulares já trouxeram essas ondas gravitacionais. Tá? Então só vou dar um toque rápido, e esse é o momento. Não tem na apostila, não tem na maior parte dos livros, não deu tempo de entrar ainda nesses livros, mas já tem vestibular cobrando. Então as características dessas ondas são muito parecidas com as ondas eletromagnéticas, principalmente na velocidade. Certo? Todo mundo aqui se propaga com velocidade c.
3 vezes 10 na oitava metros por segundo, que é a velocidade da luz no vácuo, né? A velocidade das ondas de rádio, das ondas de TV. As ondas gravitacionais são assim. E essa figura aqui indica a colisão de 2 buracos negros. Uma colisão de 2 buracos negros não é como uma colisão de 2 carros, sabe? Bom, vai na esquina e bate, não é assim. Eles, gravitacionalmente, eles interagem entre si, isso já é uma colisão. Então, enquanto eles estão interagindo muito rapidamente entre si, essas ondas aqui, ó, se propagam no espaço na mesma velocidade que a luz se propagaria. E detalhe, também não precisa de matéria para ela se propagar, tá? Também se propaga no vácuo. Já as ondas mecânicas, essas precisam de matéria. Então, quando eu falo em onda mecânica, é a vibração, mas é a vibração de... Oh, meu Deus. É a vibração de meios materiais. Então, quando eu falo em meio, existe meio não material. No caso da onda mecânica, não tem essa. Tem que ser um meio material. Onda na corda. Bom, onda na corda precisa de matéria? Claro, né? Precisa da corda. Como é que vai ter onda na corda se não tiver uma corda? Onda na água, que tem uma gotinha caindo, gerando ondas circulares na superfície da água. O som, né? É um exemplo muito importante de ondas mecânicas. Ondas mecânicas são aquelas que precisam de matéria para se propagar. Já as eletromagnéticas... Por que essa minha caneta está sumindo, né, cara? O que está acontecendo? Cada slide que eu passo eu tenho que voltar aqui na minha caneta. Mas enfim, as ondas eletromagnéticas, quebra a palavra, você vai entender. São vibração de campos. Campos elétricos e campos magnéticos, vibrando simultaneamente perpendiculares. Aqui, ó, o E seria o campo elétrico. Quase que eu falo merda. O E seria o campo elétrico e o H seria o campo magnético. Perpendiculares entre si, extremamente velozes. A velocidade dessas ondas eletromagnéticas, 3 vezes 10 na oitava, é a maior velocidade possível no universo. Nada pode ser mais rápido do que isso. Essa velocidade não é a velocidade da luz, grego. A luz é uma onda eletromagnética. Mas é que a luz não é a única onda eletromagnética. Existem muitas ondas eletromagnéticas. Dá uma olhada aqui nesse espectro que você vai entender. Ó, a gente começa com as ondas de rádio, certo? Essas aqui, frequência extremamente baixa, frequência muito baixa, são ondas que têm comprimentos de onda muito grandes, são ondas que não têm muitas aplicações tecnológicas hoje em dia, tá? Mas as ondas de rádio não. Essas aqui elas já têm muita aplicação. As aplicações já são muito grandes. Bom, quer ver? Vocês assistiram La Casa de Papel? Eu acho que é na primeira temporada, na primeira, que o professor ele se não, é na segunda. É na segunda que ele se comunica com a galera através de umas ondas especiais lá, umas ondas que ele está andando com o carro dele pela Espanha, lá, em onde quer que ele esteja, ele consegue manter contato com o pessoal, codificando essas ondas. Mas é esse tipo de onda aqui, tá? É real aquilo ali, realmente ele poderia se comunicar daquela forma em qualquer lugar, só que a qualidade não seria essa qualidade de ligação de celular que ele tem, seria um som bem chiado. Mas enfim, não vou discutir porque La Casa de Papel é muito legal. Foi muito legal, eu curti muito assistir, principalmente a primeira temporada. Tá? Aí vem as micro-ondas, né, que a gente faz pipoca, esquenta rango, só que as micro-ondas, muito mais do que o aparelhinho que tem na nossa cozinha, elas são usadas desde ondas de radar, Wi-Fi, tudo isso é na faixa de micro-ondas, muitos controles remotos, ou são infravermelho ou são micro-ondas, certo? São extremamente versáteis, tem uma gama, celulares usam micro-ondas, tem uma gama de aplicações muito grande. As micro-ondas eu acho que são as campeãs de aplicações tecnológicas. Tá? Aí vem a radiação infravermelha, já chegando perto da região do calor. Por exemplo, se eu quiser enxergar uma pessoa de noite, eu posso usar um equipamento que rastreia infravermelho, eu enxergaria essa pessoa no escuro. Por quê? Porque ela tem uma temperatura característica, 36,5, 37, próximo de 40 graus, e eu sei exatamente que faixa de micro-ondas, de infravermelho, representa aquela temperatura. Hoje em dia, com esse negócio de Covid e tal, tem muitos lugares onde você tem uma câmera térmica dessas, certo? Que vai deixar, as pessoas vão passando, para não ter que colocar um termômetro em cada um, as pessoas vão passando e vão sendo filmadas, certo? Se alguma pessoa tiver com uma temperatura acima de 38, certo? Ela vai representar uma frequência bem característica do infravermelho. O equipamento vai acusar, alguém vai chegar lá e vai falar, por favor, me acompanhe, vamos fazer um exame, certo? Vamos ver se você está com SARS-CoV-2, Covid-19, enfim. Certo? Isso é aqui a região do calor. Aí vem a luz. A luz começa do vermelho e vai ao violeta, o Reg-B, a gente já estudou. E o que vem depois da violeta? O ultravioleta. O ultravioleta é aquela parte da radiação solar que não é desejável, certo? Que a camada de ozônio acaba bloqueando isso, só que não bloqueia 100%. E tem alguns lugares onde essa camada de ozônio tem oscilações. Às vezes ela está um pouco mais rarefeita. E aí acaba permitindo a passagem de uma quantidade perigosa de radiação ultravioleta. Então a gente se protege
E, poxa, não é só pela questão do vestibular. Para a vida da gente, tenham cuidado. Já como já dizia o Pedro Bial, use protetor solar. Raio-X, né? Raio-X, aqui tem uma radiografiazinha, mas nossa, as aplicações são muito mais do que medicina. Desde, na mecânica se usa muito raio-X. Uma vez eu tinha um motor que estava vazando óleo, o cara fez um raio-X do bloco do meu motor e viu que estava rachado o bloco, com raio-X. Eu nem sabia que fazia raio-X de motor, pra você ter uma ideia. Tá? Aí tem radiação gama, tem um átomozinho aqui, porque a radiação, até aqui, ó, até aqui, a origem era a eletrosfera. Ou seja, essas ondas eram originárias através de movimentação de elétrons, aceleração de elétrons, salto elétron, volta elétron. Daqui para frente você tem como origem o núcleo do átomo. Então os raios gama já são originários do núcleo do átomo, não é mais origem na eletrosfera. Beleza? Por isso o átomo aqui. E os raios cósmicos que são recentes, a descoberta recente e é produzido pelos as grandes fontes de radiação do universo. Quasares, estrelas, galáxias, nebulosas, enfim. Esses raios aqui são tão energéticos que eles atravessam a gente, atravessam o planeta e vão pular de lá, atravessam o Japão e vão embora. Né? A gente não sente muito. É dificílimo detectar esses raios cósmicos aqui. Uma curiosidade não, algo notável aqui, tá? Aqui você tem frequências na ordem dos kHz, tá vendo? Ó, 10 Hz, 10 a 2. Aqui tá ali 10 a 3, então a região dos kHz é aqui. 1000, 10 a 3, né? Então aí a frequência vai aumentando, aqui você já está na região dos megahertz. Megahertz é onda de rádio, onda de TV. E perceba que à medida que as ondas vão aumentando a frequência, aqui você já está no gigahertz, beleza? À medida que a frequência vai aumentando e a frequência aumenta para lá, o comprimento de onda vai diminuindo. Lembra que o comprimento de onda representa a distância de uma crista até a outra? Então olha só, daqui até aqui, um comprimento de onda. Olha o que vai acontecendo com o comprimento de onda. Vai ficando cada vez menor. Claro que isso aqui é só uma representação didática, mas é para você entender. A frequência vai aumentando, o comprimento de onda vai diminuindo. Essa é a ideia. Dimensões de propagação não tem muito o que dizer. Nós temos ali as ondas que são unidimensionais, nós temos as ondas bidimensionais e as ondas tridimensionais, dependendo do número de dimensões de propagação. Né? Unidimensional se propaga linearmente, bidimensional se propaga, pensa em algo tipo XY, Y aqui, X aqui. Certo? Já uma onda tridimensional você teria x, y e z, em 3 dimensões. A gente sabe, tem a noção do que é uma onda uni, bi e tridimensional, então não precisa que eu fique alugando muito vocês aqui. Conceitos fundamentais, certo? Conceitos fundamentais, período T, já que a gente está falando de uma onda periódica, e frequência F. Lembrando que o período T, a gente usa a letra T, exatamente porque ele está falando do número de segundos, ou seja, estamos falando de um tempo, período é um tempo. É o tempo que leva para a onda completar uma vibração. Isso é o período. E o que é a frequência? É o número de vibrações de um certo tempo. Como a gente usa o sistema internacional, é o número de vibrações por segundo, ou seja, hertz. Lá na física, como se não desse aula de física, lá na cinemática, no movimento circular, também a gente tem período e frequência. São grandezas que envolvem todos aqueles movimentos que são periódicos, são movimentos que se repetem. No entanto, lá na cinemática, a frequência costumava aparecer também em RPM, lembra? Rotações por minuto. Aqui não, tá? Você não vai ver uma onda em RPM. Ondas são sempre em Hertz, então a gente está usando sempre o segundo como unidade de tempo, beleza? E é claro que a gente não esquece, assim como lá na cinemática, período e frequência são grandezas inversas. Período é o inverso da frequência e frequência é o inverso do período. E aí a gente finaliza a nossa aula, finalizando a aula com a equação fundamental da ondulatória, tá? A equação fundamental da ondulatória é essa aqui, ó. Olha a minha caneta. A equação fundamental da ondulatória é essa aqui, ó. V igual a lambda vezes F. Onde V é a velocidade, lambda é o comprimento de onda e F é a frequência. Pode calcular desse jeito aqui que é a mesma coisa, tá? V igual a lambda sobre T dá no mesmo. Até porque, como período e frequência são grandezas inversas, multiplicar por frequência ou dividir por período é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. E aqui vai te lembrar o que é o comprimento de onda. Beleza? Então, isso aqui, velocidade, comprimento de onda vezes frequência, a gente vai resolver quase todos os exercícios da parte de ondulatória. É isso aí, crianças. Agora, olha só, vamos partir para as atividades da aula. Beleza? E respira fundo. Vem comigo. 01. Instituto Federal do Sul, Rio Grande do Sul. Quem é o companheiro inseparável do gaúcho na lida do campo? O cachorro que, com seu latido, ajuda a manter o gado na tropa. Com base nessa afirmação, preencha as lacunas da frase a seguir. As ondas sonoras são classificadas como ondas sonoras.
Eu classificaria ela como onda longitudinal ou transversal. Lembrou? Longitudinal, onda sonora é o principal exemplo. E as de maior frequência são aquelas que têm o menor comprimento de onda. V igual a... Estou apertando a borracha aqui sem querer. V igual a lambda vezes F. Aquela que tiver o maior lambda tem o menor F e vice-versa. Beleza? Então, longitudinal, frequência, comprimento de onda, questão simplesinha. Vamos para essa aqui vai exigir cálculo, deixei um espaçozinho ali, vamos ver. O gráfico a seguir registra um trecho de uma corda esticada em que foi gerada uma onda progressiva por um menino que vibra em sua idade com um período de 0,40 segundo, ou seja, a cada 0,40 segundo, uma vibração. Com base no gráfico, obtenha as seguintes informações. Vou continuar no vermelho, depois eu vou para o branco. Com base no gráfico, obtenha as seguintes informações. Amplitude e o comprimento de onda. Então vamos começar. A amplitude é a distância desse eixo central aqui, ó, até uma crista, ou desse eixo central até um vale. Tanto faz. Como aqui é 15 centímetros, então eu já chego à conclusão brilhante de que a amplitude vale, bom, é da metade até em cima ou da metade até embaixo, 7,5 centímetros. E o comprimento de onda? Vamos ver o comprimento de onda dessa onda aqui, tá? Bom, o comprimento de onda seria a distância desse ponto até esse. Isso aqui é um comprimento de onda. Ou poderia pegar dessa crista até essa aqui, tanto faz. Desse vale até esse aqui, tanto faz. O que interessa é que eu não sei o comprimento de onda, mas ele me disse que isso aqui vale 49 centímetros, isso aqui tudo. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos desse. 7 quadradinhos, 49 centímetros. Então cada um deles, né, 7 dividido por 7, cada um deles vale 7 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 vezes 7, 49. Então cada um desses aqui tem 7 centímetros. Então tá fácil, né? O comprimento de onda começa aqui e termina aqui. Então são 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos. Então você tem aqui que o comprimento de onda, lambda, é 4 vezes 7 centímetros. Então o comprimento de onda vai ser 28 centímetros. Então a letra A, lambda, 28 centímetros. A letra A está respondida. 2 perguntas que ele fez. Quanto vale a amplitude e quanto vale o comprimento de onda. Agora vamos para a letra B. A frequência e a velocidade de propagação. Justifique sua resposta. Bom, a frequência. Está fácil. Frequência é o inverso do período. Como ele deu o período, que era 40 centímetros, que eu tinha anotado ali, então a frequência vai ser 1 sobre 40. 1 sobre 0,4, né? E 1 sobre 0,4, 10 dividido por 4, 2,5. Frequência. Hertz. Beleza? E a velocidade de propagação? Bom, essa é a equação fundamental. V igual a lambda vezes F. Então a velocidade de V é o lambda. Cadê o lambda? 28 centímetros. Bom, eu vou colocar em metros, tá? 0,28 vezes F, que é 2,5. Então essa velocidade vai ser, vamos lá, 0,28 vezes 2,5. 40, 4, 10, 14, vai 1, baixa 1, porque vai dar 0. Aqui vai dar 16, vai 1, 4, mais 1, 5, nada, nada. Então aqui deu 0, 10 vai 1, 7, aqui é 0, 1, 2, 3 casas decimais, 1, 2, 3. Então a velocidade é 0,70 metros por segundo. Beleza? Beleza. E vamos para o número 3. Peraí, se alguém quiser printar, eu acho que eu fui rápido demais, tá? Enfim, dá aquela olhadinha. Printa esses sorrisos do grego. Então vamos lá. 03, VUNESP. A tabela mostra a classificação das ondas eletromagnéticas em função das suas frequências. Onda de rádio, micro-onda, visível, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raio gama. Considere que as ondas eletromagnéticas se propagam pelo ar com uma velocidade de 3 vezes 10 na oitava metros por segundo, essa é a velocidade da luz no vácuo e de todas as ondas eletromagnéticas. E que um radar emite ondas eletromagnéticas de comprimento de 2 centímetros. Bom, se você assistiu minha aula, você deve ter me ouvido dizer que as ondas de radar são micro-ondas, são as ondas mais versáteis. Mas vamos supor que você não se lembrava disso, certo? Então as ondas emitidas por esse radar são, ó, a equação fundamental das ondas, V igual a lambda F, então eu consigo achar a frequência, vai ser V dividido por lambda. O V, ele deu no problema, 3 vezes 10 na oitava. O comprimento de onda, ele deu. Só que agora toma cuidado, tá? Aqui tem metro, aqui tem centímetro. Então aqui vai ser 2 vezes 10 a menos 2, beleza? Então a frequência vai ser 3 dividido por 2, é 1,5.
Aqui esse 10 a menos 2 vai para cima positivo, 10 a mais 2, então vai ficar 10 a 10 Hz. E aí a gente olha 1,5 vezes 10 a 10, de qual onda que eu estou falando? De 3 vezes 10 a 9 até 3 vezes 10 a 12 são as microondas. Então 1,5 vezes 10 a 10 está nesse intervalo, portanto a nossa resposta microondas. Ah, é. Se tivesse assistido se assistiu. Quem prestou atenção na minha aula não precisava nem ter feito esse cálculo. E aqui, meus queridos, minhas queridas, exercícios propostos, 4.1, 4.2, perceba que ele não está exatamente na ordem, né? O 4.3 está depois do 4.4. É porque eu vou colocando em grau de dificuldade, vai aumentando o grau de dificuldade aqui, por isso às vezes o exercício também, o número está fora de ordem ali, e esse asterisco, você já sabe o que significa, beleza, minha galera? E olha só, hein? Estudos, tá aqui, aula 13, física 523, terceirões, grego, que sou eu, né? Introdução à ondulatória, que é essa aula de hoje. Veja, dê uma atenção muito especial para essa aula, tá? Não é porque é uma aula que eu gosto, não, nada a ver, é uma aula de grande importância em todos os aspectos, inclusive na nossa vida, não só no Enem, vestibular, mas enfim, é uma aula de grande importância. Um grande abraço, se cuida, se puder, fica em casa. Valeu!